Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli, de Física. Estou passando aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre a nossa playlist Covid-19, né? Estendermos aí o conteúdo. Já estamos no nosso terceiro vídeo. Os dois primeiros falavam sobre gases ideais, né? Uma análise macroscópica e uma segunda análise microscópica. Então, aconselho vocês a assistirem esses vídeos aí, estão imperdíveis, tá bom? Então, basicamente, nesse exato momento, a gente vai abrir aí um campo novo. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a Física 1, né, a parte mecânica, trazendo aqui o conceito de lançamento horizontal, tá certo? Então, no estudo do lançamento horizontal, eu peço para você o seguinte raciocínio junto a mim. Olha só, imaginemos que temos uma mesa aqui, tudo bem? Lá no chão nós temos uma cesta de lixo, né, uma lixeira, enfim. E no alto dessa mesa existe uma bolinha. Eu vou chegar sobre essa bolinha e eu vou causar um impulso, né? Eu vou dar um peteleco nela. O meu dedo, em atuação com essa bolinha, vai provocar uma força num intervalo de tempo muito pequeno, tá? Só que esse contato já vai ser o suficiente para que a bolinha saia do alto da mesa com um certo vetor velocidade horizontal, perfeito? Então, essa bolinha, o meu objetivo é fazer com que ela venha parar dentro dessa cestinha, tá? Então, eu vou desenhar aqui para vocês, primeiramente, como que vai ser a trajetória dessa bolinha até ela chegar nesse obstáculo aqui, tudo bem? E repara, aqui a gente acaba considerando, né, a atuação dessa aceleração da gravidade. Por quê? Se não houvesse esse G, se não houvesse essa gravidade, né, apontada aí para o centro da Terra, a gente diria que esse corpinho que saiu do alto da mesa com uma velocidade horizontal V0 teria uma tendência de continuar o seu movimento no horizontal, né? A bolinha, se não houvesse gravidade, iria ficar aqui, ó, flutuando para a direita. Mas graças a esse vetor, a aceleração da gravidade, né, a gente vai ter que dividir a nossa ilustração, né? Nós vamos ter que fazer aqui uma composição do movimento. Você vai precisar analisar esse movimento em relação ao eixo X e também esse movimento em relação ao eixo Y. Então, ao mesmo tempo, é como se nós misturássemos aqui, né, um movimento para a direita e, ao mesmo tempo, um movimento para baixo, tá? Então, é isso que nós vamos fazer daqui para frente. Agora, portanto, nós vamos fazer a nossa primeira análise, tá? Em relação ao nosso eixo X desse movimento. Então, olha só. Para eu sair do alto dessa mesa e atingir essa cesta de lixo lá no chão, eu vou ter que provavelmente percorrer uma distância na horizontal que vai ser chamada pela letra A, né? Ou seja, eu vou ter que ter um alcance horizontal desse meu lançamento, perfeito? Então, olha só, primeira coisa que a gente tem que considerar. No eixo X, o meu movimento ele será sempre uniforme, ou seja, essa velocidade com que você deixa a mesa, ela vai permanecer constante em todos os pontos da minha trajetória. Então, olha que interessante. Eu imaginei ao longo dessa trajetória, né, mediante a dois intervalos de tempos, enfim, distintos, que em um certo instante, a bolinha estando aqui, ela vai ter que continuar apresentando essa velocidade na horizontal V0, tá bom? E agora, num outro instante T2, tá? Eu vou ter essa bolinha nesse ponto da minha trajetória ainda apresentando essa velocidade, V0 na nossa horizontal, tudo bem? Calma, eu ainda estou fazendo análise do eixo X. Alguma coisa eu vou acrescentar aqui quando nós estivermos falando do próximo eixo, do eixo Y, tudo bem? Mas por hora, eu quero que você entenda que esse movimento no eixo X, ele é considerado um movimento uniforme, porque a velocidade vai permanecer sempre constante, tá bom? E uma coisa que eu chamo a atenção para você, que já estudou isso lá no iniciozinho da cinemática, é que a velocidade média, né, de um movimento, ou seja, aquela velocidade que permanece constante, ela pode ser dada como a razão entre o ΔS, né, um deslocamento, em função do nosso tempo, tá? E agora eu vou te chamar a atenção. Qual é a velocidade que está se repetindo? É chamada de V0. Qual vai ser o meu deslocamento no eixo X? Essa bolinha ela vai percorrer o deslocamento chamado justamente de alcance horizontal. Então, o que eu vou fazer aqui é uma substituição. É no lugar dessa velocidade colocar o V0 e no lugar desse ΔS colocar também o meu A. E além disso, a gente pode substituir aqui o ΔT por um T, que eu vou chamar de tempo de queda, né? O tempo necessário para eu sair desse ponto mais alto, né? E chegar aqui no ponto mais baixo dessa trajetória, perfeito?
Então, galera, vocês percebem que eu já montei uma equação que pode ser interessante para a gente dentro da análise do lançamento horizontal, né? Ou seja, ó, de novo, no lugar da velocidade eu coloquei o V0, aquela que se repete, né? Enfim, no lugar do ΔS coloquei o A, no lugar do ΔT já coloquei o Tzinho, que significa um instante que eu cheguei nessa posição aqui de baixo, né? Enfim, organizando os termos, você percebe que o tempo está do lado direito da equação dividindo. Então você pode juntar esse tempo lá do outro lado da equação multiplicando, não é isso? Então, ó, o meu alcance horizontal, ele tem que ser igual à minha velocidade, cuidado, minha velocidade inicial aqui, ó, de lançamento, minha velocidade horizontal, isso multiplicado pelo tempo que o corpo demora para sair dessa posição mais alta e chegar a essa posição mais baixa do meu referencial, tá? Que é o que a gente vai chamar, já te digo, né, de tempo de queda, perfeito? Então, eu acho que no eixo X a gente não tem muita coisa para fazer, né? Mas quando eu chego e paro para analisar esse eixo aqui, nós vamos ter um pouco mais de estruturas. Até porque se um vai se comportar com velocidade constante, né, como um movimento uniforme, tu vai perceber que aqui a parada vai ser um pouquinho diferente, né? E você vai precisar adicionar novas fórmulas aí ao teu estudo, tudo bem? Agora vamos lá. Vamos analisar então mais precisamente, né, a ideia do comportamento do movimento no eixo Y, perfeito? A gente já sabe aqui, ó, é um movimento uniformemente variado, tudo bem? Ou seja, é aquele que varia, né, a sua velocidade com uma aceleração de módulo constante, tá? Então a aceleração, né, responsável por variar a velocidade vai ser a própria, ó, a aceleração da gravidade. É ela que provoca essa variação de velocidade, perfeito? Então, com base nisso, você também conheceu lá da cinemática, né, do estudo do movimento uniformemente variado, a estrutura de aceleração média, né? A aceleração média nada mais é do que a variação da velocidade em função do tempo, tá? Então, calma. O que eu vou fazer é melhorar toda essa estrutura aqui. Eu posso até embolar um pouquinho o seu cérebro no início, mas se você se lembrar bem da estrutura de referencial, né, você provavelmente vai concordar comigo, tudo bem? Olha só, no lugar dessa aceleração, eu já coloquei aqui a aceleração da gravidade, perfeito? No lugar da variação da velocidade, eu coloquei o seguinte: a velocidade final no eixo Y, tudo bem? Menos a velocidade inicial nesse mesmo eixo Y, tá certo? Tudo isso dividido pelo meu tempo de queda. Agora vem aqui comigo, volta para a ilustração. Quando você pega essa bolinha ao sair da mesa, ela só possui o quê? Uma velocidade horizontal. A gente diz que as velocidades verticais passarão a ser adquiridas ao longo dessa trajetória. Então quer dizer que lá no começo do meu movimento eu não tinha uma velocidade inicial do eixo Y. Então eu posso dizer que esse valorzinho aqui vale zero, tá? Então a minha estrutura final vai ficar aí. Alguns de vocês vão olhar para isso que eu acabei de desenvolver, vão falar assim: cara, ali sem querer você deu um risquinho aqui, né? Enfim, rasurou aí o quadro. Não, não rasurei, gente. Sabia que esse sinal de menos faz parte da minha estrutura e tem que fazer parte? Porque vamos reparar no seguinte: a minha aceleração da gravidade, ela está orientada para onde? Para baixo. Se ela está orientada para baixo, num sistema de referencial, né, eu adoto que aquilo que está para baixo, de fato, assume valor o quê? Negativo. Carelli, então quer dizer que se eu pego esse piloto e eu lanço para cima, né, se eu arremesso esse cara verticalmente para cima quer dizer que ele saiu com uma velocidade positiva da minha mão? Sim. Por uma situação de referencial, isso é verdade. Aí ele vai, sobe, né? Atinge a altura máxima, perfeito, velocidade nula. Mas quando ele chega às minhas mãos, então quer dizer que ele chega com uma velocidade o quê? Negativa. Então, ó, saiu com uma velocidade de sinal positivo e chegou com uma velocidade de sinal negativo, tá? Então fica ligado nessa ideia de referencial. Isso é importantíssimo. E daqui a pouquinho, quando eu abrir outra formulazinha dessa daqui do movimento uniformemente variado, você vai perceber que, de fato, a tua aceleração da gravidade, ela precisa ser colocada como sinal negativo. Então, basicamente, a nossa estrutura para velocidade, né, de chegada ao solo no eixo Y deve ser igual a menos gt.
tá? Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, né? Repara só. Saí daqui de cima sem velocidade vertical, não tinha. Já nos outros pontos da trajetória, eu passei, desculpa, a aumentar, né, esse vetor velocidade vertical. Aqui eu tinha um pouquinho, daqui a pouco eu tive um valor um pouquinho maior. E quando eu chego ao solo, né, que eu chego com essa velocidade VY para baixo, tá? Tá aqui desenhado, ó, o fundo, né, dessa lixeira, basicamente, a minha componente da velocidade para baixo, VY, aquela minha componente aqui, ó, para a direita, que é o V0, a qual eu saí lá do alto da mesa, né? Enfim. E aí uma pergunta que pode ser feita nos enunciados, eu já vi a galera errar muito isso daí, é a seguinte, ó, qual é a velocidade de chegada no solo? Aí o que o aluno faz? Ele calcula esse valorzinho aqui e, enfim, responde errado. A velocidade de chegada ao solo, você tem que tomar um cuidado danado com isso, porque você tem um vetor velocidade na vertical e você tem um vetor velocidade na horizontal. Esses dois vetores, eles são perpendiculares entre si. Então quer dizer que entre esses dois vetores haverá um vetor resultante que eu vou chamar aqui de V. Tá? Então esse vetor resultante aqui, ó, é basicamente o que o enunciado está me pedindo. Como esses dois vetores são perpendiculares entre si, a velocidade resultante entre eles pode ser, né, elaborada através de um teorema de Pitágoras, não é isso? Então, ó, essa velocidade resultante ao quadrado é igual V0 ao quadrado mais Vy ao quadrado. Quando você escreve o Vy, lembra? É menos GT. Porém, o Vy está elevado ao quadrado. Então, quando esse número, né, negativo fica elevado ao quadrado, obrigatoriamente você vai ter um número aqui positivo, tá? Então, essa velocidade resultante, você vai pegar esse quadrado aqui e vai extrair uma raiz lá do outro lado da equação, tá certo? Então, ó, velocidade resultante vai ser igual a raiz quadrada do V0 ao quadrado mais G ao quadrado vezes T ao quadrado, tá? Ah, cara, ele é para gravar. Eu sempre falo, não grava a fórmula. Se você souber deduzir tudo certinho, se você tiver em dia aí com a física, eu tenho certeza que você vai conseguir elaborar bem essas situações aqui, tá bom? Então eu vou deixar o quadro aí uns 3, 4 segundos para que vocês possam tirar um printzinho, tá? E eu já vou apagar essa partezinha aqui para a gente dar continuidade ainda no eixo Y, perfeito? Bom, agora eu acredito que quando nós estivermos analisando o eixo Y, né, e você se deparar aqui com a função horária da posição nesse eixo, você certamente vai entender por que a aceleração da gravidade vai ter que ser obrigatoriamente negativa, tá? Só que agora, já de antemão, como eu estou trabalhando no eixo Y, no eixo vertical, eu vou ter que levar em consideração não mais o meu alcance, né? Mas agora eu acabo levando em consideração a altura do meu objeto em relação, né, enfim, ao ponto de saída, de lançamento, até o ponto de aterrissagem, tá? Então, essa altura aqui vai ser importante pra gente, por quê? Vamos lá. Vamos olhar para essa estrutura e perceber o seguinte. O S, né, dentro do movimento uniformemente variado, ele acaba sendo a posição final. Então, quando você é lançado, a ideia é que você atinge o solo, e o solo é justamente o seu referencial, né? Então, a posição final vai valer 0. Tudo bem? Agora, essa velocidade inicial vertical, a gente já falou que ela também vale 0. Tá? Então, basicamente, a distribuição da minha equação vai ficar da seguinte forma. Posição final é igual a 0. Posição inicial é onde eu me encontrava no ponto de lançamento, ou seja, lá no alto dessa altura, Hzão, tá? Então, ó, Hzão, esse produto aqui não preciso mais representar, até porque a velocidade inicial vertical vale 0, tá? E aqui eu vou ter AT quadrado sobre 2. Eu vou fingir que eu não sei de nada, enfim, vou colocar aqui o G como se fosse um valor positivo, tá? É GT quadrado sobre 2. O que a gente pode fazer? Vamos manipular essa equação, né? Ou seja, eu vou isolar toda essa fração aqui de um lado, tá? E vou passar o H para o outro lado dessa equação, me resultando nisso daqui. Então aqui está, né? Se nós considerarmos o nosso G positivo inicialmente aqui na estrutura, olha o que vai acontecer. Vou isolar o T ao quadrado agora, tá? Ele tem um 2 que está dividindo, esse 2 vai subir multiplicando, e ao mesmo tempo esse T ao quadrado tem um G que está multiplicando e vai acabar passando para o outro lado, né? Descendo
dividindo, tá? Então o que que acontece? Eu estou te dizendo aqui que o tempo ao quadrado é igual a menos 2h sobre g. Peraí. Tempo pode ser negativo? Não, não pode. Um número elevado ao quadrado pode ser negativo? Também não pode. A altura pode ser um valor negativo? Não, né? Eu estou acostumado aqui, ó, altura, enfim, valores positivos. O único termo daqui que pode salvar, que pode fazer com que a equação não se torne um absurdo, é justamente a gravidade, né? Então, se eu considero a gravidade aqui com um valor também negativo, né? Enfim, menos em cima, menos embaixo, você vai acabar adquirindo um valor positivo. E aí, nós teremos que tempo ao quadrado é igual a 2h, duas vezes essa altura de queda, tá? Dividido pelo módulo aí da minha aceleração da gravidade, tá? Então, esse t ao quadrado, esse quadrado mais precisamente, vai passar para o outro lado em forma de raiz. Galera, essa equação aqui salva vidas, tá? Essa equação fala basicamente sobre a dependência do tempo de queda. Se a gente parar para perceber, esse tempo ele depende de dois fatores, né? Da altura em que você se encontra e também da aceleração da gravidade local, não dependendo aqui da massa do corpo, perfeito? Então aqui eu tenho a minha última estrutura a ser utilizada em relação ao eixo X, ao eixo Y, desculpa. Basicamente você pode também utilizar a equação de Torricelli, né? Aquela equação que visualmente aí ela independe do tempo, né? Então, basicamente o que eu vou fazer? No v ao quadrado, que é a velocidade final, eu vou chamar de vy ao quadrado, tudo bem? O v0, a velocidade no eixo, a velocidade inicial no eixo y, vale 0, tudo bem? Isso aqui mais duas vezes a aceleração, que você sabe que tem que chamar de aceleração da gravidade, né? Enfim, tendo cuidado com o sinal. E aqui o meu ΔS, o meu deslocamento, que agora é um deslocamento na vertical, perfeito? Então como que vai ficar isso daqui? No lugar da minha aceleração, eu já fiz a substituição aqui por menos g, tá? E aqui eu tenho o meu ΔS, que é a posição final menos a posição inicial. Posição inicial está aqui em cima, altura h, e a posição final está aqui embaixo, tá? Altura aí, 0, tudo bem? Então, basicamente, essa posição final vale 0. E eu vou ficar com a estrutura menos S0, menos h, tá? Dentro desse produto aqui eu tenho dois valores negativos, tá? Então fica menos com menos, mais. Ou seja, vy ao quadrado, tudo bem? Esse valorzinho aqui ao quadrado é igual a 2g vezes essa altura total aí de queda, tá certo? O que eu vou fazer? Pego esse quadrado e lanço para o outro lado da equação em formato de raiz. Mas eu lembro que essa velocidade vy está para baixo, então essa raiz quadrada vai ter que ser antecedida com um número negativo, perfeito? Então antes a gente viu que poderíamos também demonstrar que essa velocidade de vy, né, era igual a menos g vezes t, né, o tempo de queda. E aqui eu consigo demonstrar, né, que essa velocidade no eixo y depende também da gravidade, de novo, né, mas agora eu coloco em função da altura de queda. Mesma coisa, tudo bem?